Novembro de 1926. Serra Grande. 3h12 da manhã. A escuridão na Caatinga, nessa hora, não é apenas a ausência de luz, é uma substância. Ela tem peso, tem cheiro de poeira antiga e umidade presa entre os espinhos. É uma massa negra e sólida que cobre o mundo e aperta o peito de quem não pertence àquele lugar. E ali, agachados, rastejando, respirando o ar denso da madrugada, estavam 400 homens. Não eram jagunços desorganizados, eram a força pública, a elite armada do Estado. 400 pares de coturnos, 400 mosquetões carregados, 400 corações batendo descompassados, tentando não fazer barulho enquanto o suor frio escorria pelas testas e ardia nos olhos. Eles formavam 2 batalhões pesados, desenhando um círculo mortal ao redor de uma grota profunda, uma depressão geológica cheia de pedras pontudas e vegetação retorcida. A informação que chegou ao comando era sólida como rocha. Lampião estava lá embaixo. O rei do cangaço, o homem que o governo jurou exterminar, estava encurralado naquele buraco como um rato numa armadilha de ferro. O plano, desenhado sobre mapas em mesas de madeira nobre na capital, parecia infalível. Uma manobra de pinça clássica, 200 homens descendo pela encosta esquerda, 200 homens fechando pela encosta direita. Quando o sol nascesse, ou ao primeiro sinal de movimento, eles despejariam uma chuva de chumbo tão intensa que nada, nem uma lagartixa, sobreviveria no fundo daquela grota. Mas para você entender o que estava prestes a acontecer, você precisa ignorar os números. Esqueça a lógica de que 400 vencem 15. No sertão daquela época, a matemática da guerra era traidora. O governo tinha o orçamento, o telégrafo, as patentes e a pólvora industrial. Mas Lampião tinha o medo. Virgulino Ferreira da Silva não era apenas um fora da lei fugindo da polícia. Em 1926, ele já tinha transcendido a carne e o osso. Para o soldado raso, aquele homem alistado à força, arrancado da roça e colocado numa farda que mal lhe servia, Lampião não era um homem, era uma assombração. Dizia-se que ele fechava o corpo com orações antigas, que conseguia ver no escuro como uma onça parda, que balas de fuzil derretiam antes de tocar a pele dele. Eram histórias, claro, lendas de fogueira, mas quando você está no meio do mato às 3 da manhã sem conseguir ver a própria mão na frente do rosto e ouve o estalo de um galho seco, a lenda se torna muito real. O medo preenche as lacunas que a visão não alcança. E naquela noite, o medo era a munição mais letal que existia na Serra Grande. O comando da operação, no entanto, desprezava essas histórias. Os tenentes e majores, homens de queixo erguido e botas engraxadas, acreditavam na força bruta. Para eles, o cangaço era uma doença que se curava com amputação. Eles olhavam para a grota escura lá embaixo e não viam um terreno tático complexo. Viam um palco para a glória. Já imaginavam as manchetes nos jornais de Recife e Salvador. A cabeça do capitão exposta em praça pública. O fim do terror no sertão. A arrogância deles era tão espessa quanto a neblina que começava a baixar, cobrindo as pedras como um lençol sujo. Eles montaram o cerco com precisão acadêmica. O problema é que a academia militar não ensina como a Caatinga respira. Lá embaixo, no fundo do buraco, o cenário era outro. Enquanto os 400 soldados faziam barulho, o tilintar de metal contra metal, o som abafado de botas pesadas esmagando a vegetação seca, sussurros nervosos de ordens contraditórias, o bando de Lampião estava em silêncio absoluto. Não o silêncio de quem está escondido, mas o silêncio de quem faz parte da paisagem. Virgulino estava sentado sobre uma pedra chata, limpando as lentes dos seus óculos redondos com um pedaço de flanela. Ele não precisava ver os soldados para saber onde eles estavam. O cheiro de tabaco barato, o cheiro de óleo de arma recém-aplicado e principalmente o cheiro azedo de homens amontoados desciam com o vento para dentro da grota. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. O som dos pássaros noturnos tinha mudado. O ritmo dos grilos tinha sido quebrado. A mata estava avisando. Eles estão aqui, e são muitos. Um cangaceiro mais jovem, talvez em sua primeira grande refrega, aproximou-se de Lampião.
A respiração dele era curta, os olhos arregalados brilhavam na penumbra fraca da lua minguante. Ele sussurrou, a voz trêmula: "Capitão, o mundo inteiro tá aí em cima. Eles fecharam as saídas. A gente vai morrer aqui hoje." Lampião parou de limpar os óculos. Colocou-os no rosto devagar, ajustando as hastes atrás das orelhas. Ele olhou para o rapaz e depois olhou para as encostas escuras acima deles, onde a morte aguardava. O rosto de Virgulino não mostrava pânico, mostrava cálculo. Ele conhecia a mente do soldado da volante melhor do que os próprios comandantes deles. Ele sabia que um homem com medo atira no que vê, mas um homem aterrorizado atira no que imagina. "Ninguém vai morrer hoje, menino." Lampião respondeu, a voz calma, quase um sussurro paternal. "Eles trouxeram 400 homens. Isso é bom. Quanto mais gente, mais confusão. Eles trouxeram muita bala, mas esqueceram de trazer a coragem de descer aqui." Foi nesse momento que a estratégia mudou. Se fosse um chefe comum, Lampião teria ordenado fogo total para tentar rasgar uma brecha no cerco e fugir. Seria suicídio. Mas ele não jogava damas. Ele jogava xadrez no escuro. Ele chamou Corisco e Zé Baiano com um gesto de mão. Sem palavras, apenas com sinais que eles entendiam após anos de convivência no mato, a ordem foi passada. O bando não ia lutar pela posição central. Eles iam abandonar o Ponto de Ouro, o local exato onde a inteligência da polícia dizia que eles estavam acampados. Eles começaram a se mover. E aqui você precisa visualizar a técnica. Cangaceiros não andam, eles flutuam na caatinga. Eles usam alpercatas de couro macio que moldam-se às pedras, não coturnos de solado duro que ressoam. Eles conhecem cada planta que faz barulho e cada pedra que rola. 15 homens e mulheres pegaram seus bornais, seus rifles, seus cantis e deslizaram para uma fenda lateral na rocha, uma falha geológica estreita e invisível para quem olhava de cima, coberta por macambiras e xique-xiques. Eles deixaram o centro da grota vazio, quer dizer, quase vazio. Antes de sair, Lampião fez algo que parecia loucura, mas era a assinatura de um gênio do terror psicológico. Ele caminhou até um mandacaru alto, um cacto gigante que se erguia no meio da clareira de pedras como um sentinela solitário. Ele tirou um chapéu de couro velho, surrado pelo sol e pela chuva, um chapéu que tinha a silhueta inconfundível do cangaço, as abas quebradas, os adornos de metal, a testeira. Com cuidado, como se estivesse coroando um rei, ele encaixou o chapéu no topo do mandacaru. Na escuridão da noite, a silhueta era perfeita. De cima, a 50 ou 100 metros de distância, qualquer um juraria que havia um homem de pé, imóvel, vigiando a entrada da grota. Um alvo, um desafio, o símbolo do inimigo que eles tanto odiavam e temiam. Lampião recuou para a fenda lateral, onde seu bando já estava invisível, fundido à pedra. Ele se acomodou, apoiou o rifle párabe no ombro e esperou. O palco estava montado. O ator principal, o chapéu no cacto, estava em posição. A plateia armada de 400 homens estava ansiosa. Faltava apenas o sinal para a peça começar. Lá em cima, na encosta direita, o nervosismo estava atingindo o ponto de ebulição. Entre os soldados havia um homem diferente. Um civil, vestido com roupas simples, sem farda, mas armado com um facão e um rifle velho. Era o rastejador, um sertanejo local, conhecedor da mata que a polícia tinha coagido a guiar a tropa. "Ou você acha o rastro dele, ou a gente acha que você é coiteiro dele", disseram os oficiais. O rastejador tinha os sentidos aguçados de quem vive da caça. Ele estava agachado ao lado de um tenente ansioso que mastigava a ponta de um charuto apagado. O rastejador sentiu algo errado. O vento tinha mudado. O cheiro lá de baixo não era de gente dormindo. E o silêncio estava pesado demais. Ele tocou no braço do tenente. "Seu tenente", sussurrou o caboclo com os olhos fixos na escuridão lá embaixo. "Tem alguma coisa errada. O bicho não tá lá. Se tivesse, a gente já tinha ouvido tosse ou brasa de cigarro. Cangaceiro é bicho vivo. Não fica quieto assim não." O tenente, irritado, puxou o braço com violência. A tensão da espera tinha deixado seu pavio curto. "Cale a boca, matuto.
A inteligência confirmou. Eles estão no fundo do buraco. Você fez seu serviço. Agora deixe os homens de verdade trabalharem. O rastejador engoliu em seco. Ele viu de relance uma sombra estranha lá embaixo. Algo que parecia um homem parado, desafiadoramente imóvel. Mas algo na postura daquela sombra não batia. Mas, tenente, aquilo ali... Ele tentou apontar para o Mandacaru coroado. Silêncio, sibilou o oficial engatilhando sua arma. Mais uma palavra e eu te prendo por insubordinação. O rastejador se calou. Ele recuou 2 passos lentamente para trás de uma árvore grossa de aroeira. Ele sabia o que ia acontecer. Ele conhecia a lenda e sabia que a arrogância daquele oficial era o convite que a morte estava esperando para entrar na festa. O relógio de bolso do comandante marcou 13h30. A neblina estava no ponto máximo. A visibilidade era um jogo de adivinhação. De dentro da fenda lateral, protegido pela rocha, Lampião observava. Ele não podia ver os soldados, mas sentia a pressão elétrica no ar. Era a hora. Ele não queria matar todos eles. Ele não tinha munição para isso. Ele queria destruir a alma deles. Ele levantou o cano do seu fuzil, não mirando em ninguém, apenas apontando para o céu, num ângulo que faria o som reverberar pelas paredes de pedra da grota e parecer vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Ele apertou o gatilho. O tiro rasgou a madrugada como um trovão seco. O som bateu nas pedras, multiplicou-se, ecoou e subiu as encostas como um grito de guerra. Foi o interruptor do inferno. No mesmo segundo, o reflexo condicionado de 400 homens entrou em ação. O medo, represado por horas de marcha e espera, explodiu. Contato! Fogo! Fogo à vontade! Gritou alguém na encosta direita. O soldado que viu a silhueta do chapéu no Mandacaru não pensou. Ele não analisou. Ele viu o inimigo de pé, zombando dele. Ele puxou o gatilho. O disparo dele foi seguido por 10, depois 50, depois 200. As metralhadoras leves, trazidas com tanto esforço pelos burros de carga, começaram a cuspir fogo. Hat-tat-tat-tat-tat. As traçantes cortavam a escuridão, desenhando linhas de morte em direção ao fundo da grota. Mas aqui estava o detalhe fatal. A peça de engenharia macabra que Lampião havia desenhado na sua mente. A grota era um V profundo. O batalhão A estava na encosta direita. O batalhão B estava na encosta esquerda. Ambos atiravam para baixo, para o centro, onde estava o chapéu. Mas na escuridão, na fúria do tiroteio, na nuvem de poeira e fumaça que levantou instantaneamente, a noção de profundidade desapareceu. Os soldados atiravam nas sombras que viam se mexendo do outro lado. Eles viam os clarões dos disparos vindo da encosta oposta e o cérebro deles, envenenado pelo pânico, gritava: "É o bando! Eles estão atirando na gente! Eles subiram a encosta!" O tenente da direita viu os clarões do batalhão da esquerda e gritou: "Eles estão cercando a gente! Atirem nos clarões! Matem todos!" O capitão da esquerda viu os tiros do batalhão da direita zunindo sobre suas cabeças e pensou a mesma coisa. É uma emboscada. O bando é maior do que pensávamos. Revidem. E assim, a armadilha se fechou. Não uma armadilha de metal, mas uma armadilha de percepção. Lampião, seguro na sua fenda lateral, ordenou que seus homens não dessem mais nenhum tiro. Absolutamente nenhum. "Economizem", ele sussurrou, com um sorriso fino nos lábios, enquanto o mundo desabava lá fora. Eles se tornaram espectadores de uma guerra privada. O barulho era ensurdecedor. Gritos de médicos, "Já me acertaram, de um avançar", misturavam-se com o estalo contínuo da fuzilaria. A grota virou um caldeirão de luzes piscantes e barulho. A neblina, agora misturada com a fumaça da pólvora, criava um ambiente fantasmagórico, onde cada arbusto parecia um cangaceiro correndo, e cada pedra parecia uma tocaia. Os soldados do governo, homens treinados, pais de família, jovens assustados, estavam despejando milhares de cartuchos de munição paga com dinheiro público, lutando com uma ferocidade heróica contra seus próprios companheiros. A cada minuto que passava, a intensidade aumentava. Granadas de mão foram lançadas para o fundo da grota, explodindo pedras e terra, fazendo o chapéu no Mandacaru balançar, mas não cair.
Aquele objeto de couro, inanimado e surrado, estava recebendo mais fogo do que qualquer exército inimigo jamais recebeu numa batalha daquelas proporções. E o rastejador, aquele que tinha tentado avisar, estava colado ao chão, com as mãos sobre a cabeça, rezando alto, enquanto as balas cortavam a casca da aroeira que o protegia. Ele sabia. Ele era o único ali que sabia que eles estavam atirando em fantasmas. Lampião observava os clarões. Ele via a localização das tropas do governo sendo revelada a cada disparo. Ele estava mapeando a incompetência deles em tempo real. Aquele momento não era apenas uma vitória militar, era a desmoralização total de uma instituição. Ele estava provando que a força, sem inteligência, é apenas suicídio barulhento. A batalha durou quase 2 horas. 2 horas de chumbo quente trocado entre irmãos de farda que achavam estar matando demônios. E então, lentamente, como uma máquina que fica sem combustível, o tiroteio começou a diminuir. A munição estava acabando. Os canos das armas estavam vermelhos de tão quentes. Os gritos de dor substituíram os gritos de ordem. O sol começou a pintar o horizonte de um cinza pálido, anunciando a manhã. A neblina começou a se dissipar, revelando aos poucos o teatro do horror que eles tinham criado. O silêncio voltou. Mas agora não era o silêncio da expectativa. Era o silêncio da vergonha. Lá de sua posição segura, Lampião fez um sinal para o bando. Eles se levantaram silenciosos como gatos. Eles não iam atacar os sobreviventes. Não precisavam. O que aqueles soldados iriam ver quando a luz do sol batesse no fundo da grota faria mais estrago na mente deles do que qualquer bala de rifle. E Virgulino ajeitou o bornal, deu uma última olhada para o caos fumegante, onde centenas de homens ainda ofegavam, apontando armas para o nada, e sussurrou para si mesmo, antes de desaparecer na caatinga profunda. Deixem eles verem, deixem eles contarem. Eles começaram a recuar, deixando para trás 400 homens armados, dezenas de feridos e um único inimigo no centro da batalha. Um chapéu de couro furado, balançando tristemente ao vento da manhã, preso aos espinhos de um mandacaru. Foi quando o primeiro oficial teve coragem de descer até o centro da grota para conferir os corpos dos cangaceiros mortos. Ele desceu escorregando nas pedras, a pistola na mão, o coração na boca, esperando ver o corpo de Lampião estendido no chão. Ele chegou ao fundo. Ele olhou ao redor. E o que ele viu fez o sangue dele gelar mais do que a morte. O chão de pedra da grota, aquele ponto central onde todas as miras haviam convergido por 120 minutos, estava deserto. Não havia sangue de cangaceiro. Não havia bornais abandonados na pressa da fuga. Não havia nem mesmo cápsulas deflagradas de armas que não fossem as do próprio exército. Havia apenas o mandacaru. O oficial, um capitão de bigode grosso e farda agora coberta de pó branco da caatinga, caminhou até o cacto como quem caminha para o cadafalso. As pernas dele pesavam. A pistola na mão direita tremia, não de medo do inimigo, mas do pavor da compreensão. Ele estendeu a mão e tocou no chapéu de couro. Aquele chapéu, o símbolo máximo do poder de Virgulino, estava retalhado. Dezenas, talvez centenas de balas tinham atravessado o couro, arrancado as moedas de ouro que serviam de enfeite, rasgado a aba, perfurado a copa. O cacto atrás dele estava moído, vertendo uma seiva verde que parecia chorar sobre as pedras. O capitão girou o chapéu na mão. Ele viu os furos de entrada e viu os furos de saída, e então ele olhou para o chão, alguns metros à esquerda. Ali jazia um cabo do batalhão oposto. O homem estava de bruços, imóvel. O capitão se ajoelhou. Ele não precisava ser um perito criminal da capital para entender a balística. O ângulo do tiro que havia derrubado aquele soldado não vinha do fundo da grota para cima. Vinha de cima para baixo, da encosta oposta. A verdade caiu sobre ele com o peso de uma igreja desabando. Ele se levantou, girando o corpo devagar. Ele viu marcas de balas nas pedras onde seus homens deveriam estar protegidos. Ele viu os corpos de soldados do batalhão da direita e corpos de soldados do batalhão da esquerda. E no meio, no maldito meio, apenas aquele espantalho de couro zombando deles. Cessar tudo, ele sussurrou. A voz não saiu.
A garganta estava seca como lixa. Ele tentou de novo, gritando com uma fúria que tentava mascarar o desespero. Ninguém toca em nada. Recolham os homens, agora. Os soldados começaram a descer as encostas, saindo de suas posições de combate. A adrenalina do tiroteio estava baixando, sendo substituída por uma náusea coletiva. Eles olhavam uns para os outros, olhavam para os canos fumegantes de seus fuzis Mauser e olhavam para os companheiros caídos. Não havia inimigo, nunca houve. O rastejador, aquele mesmo homem simples que fora ameaçado de prisão horas antes, desceu timidamente pelo barranco. Ele não olhou nos olhos do tenente que o mandara calar a boca. Ele apenas olhou para o chapéu no cacto. O caboclo tirou o próprio chapéu de palha em sinal de respeito, não aos oficiais, mas à inteligência diabólica de quem montou aquele cenário. Ele sabia que aquilo não era apenas uma tática de guerra, era uma assinatura. Lampião tinha deixado um recado claro. Vocês são muitos, mas são cegos. O silêncio que se instalou na grota naquela manhã de novembro foi talvez o som mais pesado que a Serra Grande já ouviu. Não era paz, era constrangimento. Era a realização física de que 400 homens, a nata da força policial, tinham passado a madrugada inteira lutando contra os seus próprios fantasmas, e os fantasmas tinham vencido. Enquanto os médicos de campanha corriam para atender os feridos, soldados gemendo com balas alojadas nas pernas, nos ombros, disparadas pelas armas dos seus melhores amigos, os oficiais se reuniram num círculo fechado, longe dos ouvidos da tropa rasa. A atmosfera ali era de um funeral, o funeral de suas carreiras. "O que nós vamos colocar no relatório?" perguntou um tenente limpando o suor da testa com as costas da mão suja de terra. "Nós gastamos 5.000 cartuchos de munição. Temos 12 baixas confirmadas, 20 feridos e nenhum cangaceiro morto, nem um rastro de sangue deles." O comandante da operação, o homem que desenhara a manobra de pinça no mapa, olhou para o horizonte. Ele sabia que a verdade era inaceitável. Se ele dissesse aos jornais que o rei do cangaço os enganou com um chapéu num pau, o governo cairia no ridículo. A oposição política usaria aquilo para destroçar o governador. "Nós não vamos dizer isso", respondeu o comandante, a voz fria, metálica. "Houve combate, resistência pesada. O bando estava aqui. Eles fugiram carregando seus mortos. Lampião foi ferido. É isso que aconteceu." Era a mentira necessária, a burocracia do fracasso. Mas enquanto eles combinavam a versão oficial, os soldados rasos, aqueles que carregavam os corpos dos amigos montanha acima, sabiam a verdade. E no sertão, a verdade não precisa de telégrafo para viajar. Ela viaja no vento, ela viaja no medo. A léguas dali o cenário era oposto. O sol já estava alto quando o bando de Lampião parou para descansar à beira de um riacho seco, muito longe do cerco. Eles tinham caminhado num ritmo desumano, flutuando sobre a caatinga, devorando quilômetros enquanto a polícia ainda contava os cartuchos deflagrados. Não houve comemoração barulhenta. Cangaceiro não comemora como gente da cidade. Eles apenas se sentaram, tiraram as alpercatas para aliviar os pés e começaram a comer rapadura com farinha. Mas havia um brilho diferente nos olhos de cada um deles. Corisco, o diabo louro que raramente sorria, estava com um riso frouxo no canto da boca enquanto limpava seu punhal. Ele olhou para Virgulino, que estava recostado numa árvore, lendo calmamente um jornal antigo que carregava no bornal. "Capitão", disse Corisco, balançando a cabeça, "o senhor viu o clarão? Parecia dia. Eles devem ter achado que o inferno tinha aberto a porta." Lampião baixou o jornal. Ele ajeitou os óculos. O rosto dele era ilegível, uma máscara de calma absoluta. "Eles não viram o inferno, Corisco", disse Lampião, com aquela voz mansa que arrepiava mais do que um grito. "Eles viram o que eles queriam ver. O homem tem medo do escuro, mas tem mais medo ainda de parecer fraco. Eu só dei a eles um motivo para gastar a munição que o governo pagou." Ele fez uma pausa, olhando para o bando. "Hoje a gente não ganhou na bala. A gente ganhou na fama. Daqui a 3 dias vai ter soldado jurando que viu eu virar fumaça. Vai ter tenente dizendo que a gente tem pacto com o cão. Deixem eles falarem. Quanto mais eles acharem que eu sou bicho, menos eles vão querer vir atrás de mim no mato."
E ele estava certo. Nas semanas que se seguiram, o efeito daquela noite na Serra Grande foi devastador para a moral da polícia. A história oficial saiu nos jornais. Combate sangrento, bando em fuga, baixas heróicas. Mas nas feiras, nas bodegas, nas varandas das fazendas, a história real corria de boca em boca. Os soldados que sobreviveram, quando bebiam cachaça demais, contavam. Eles falavam do chapéu peneirado. Falavam de como atiraram no nada. Falavam da sensação gelada de perceber que estavam matando seus irmãos. A reputação das volantes, as temidas tropas móveis da polícia, foi triturada. Os coronéis do interior, que financiavam essas expedições, começaram a fechar a carteira. Para que eu vou pagar 400 homens se um caolho com um chapéu velho faz eles de bobo? Perguntava um fazendeiro poderoso da região. O medo mudou de lado. Antes a população temia a chegada da polícia tanto quanto a do cangaço. Agora a polícia é que temia a noite. O mito do corpo fechado de Lampião, que até então era folclore, ganhou ares de fato científico. Como explicar que 400 fuzis atiraram num buraco e ninguém morreu? Só podia ser reza brava. Só podia ser feitiço. A incompetência tática do Estado alimentou a lenda do bandido. Eles criaram o monstro que diziam combater. Mas voltemos àquele momento na grota, porque há um detalhe final, uma peça que fecha esse quebra-cabeça de humilhação que raramente aparece nos livros de história. Quando a tropa finalmente estava pronta para partir, carregando a vergonha e os feridos, um soldado raso, um rapazola mirrado chamado Tonho, foi ordenado a pegar o chapéu do Mandacaru. Era a única prova que eles tinham. O comandante queria levar aquilo como troféu. Talvez inventar que o chapéu caiu da cabeça de Lampião enquanto ele fugia baleado. Tonho subiu nas pedras, esticou-se e arrancou o chapéu dos espinhos. O couro estava quente do sol e do atrito das balas. Ao puxar o chapéu, algo caiu de dentro dele. Um pedaço de papel dobrado, preso na carneira interna do couro. O soldado pegou o papel. Suas mãos tremiam. Ele olhou para os lados. O tenente estava longe, gritando com os carregadores de padiolas. Tonho abriu o papel. Era um bilhete, escrito com uma caligrafia firme e escolar quase elegante. Lampião, ao contrário de muitos de seus homens, sabia ler e escrever muito bem. Ele tinha deixado aquilo ali propositalmente. Ele sabia que alguém acharia. O bilhete dizia apenas: "O chumbo é de vocês, o medo é de vocês, a terra é minha. Da próxima vez tragam mais gente. A noite no sertão é muito grande para tão pouco homem." Tonho leu aquilo. O suor frio desceu pelas costas dele. Ele amassou o papel rapidamente e o engoliu. Literalmente. Ele colocou o papel na boca e mastigou até virar uma pasta. E engoliu. Ele nunca entregou aquele bilhete ao comandante. Por quê? Porque aquele soldado entendeu naquele instante que o homem que escreveu aquilo não era um bandido comum. Era uma força da natureza. E você não entrega recados da natureza para homens que acham que mandam no mundo. Você apenas sobrevive a ela. Tonho desceu com o chapéu furado nas mãos, entregou ao oficial e nunca disse uma palavra sobre o bilhete até estar no leito de morte, 50 anos depois. A coluna de 400 homens marchou de volta para a cidade em silêncio fúnebre. Eles chegaram como heróis fabricados pelos jornais, recebidos com banda de música e discursos na praça. Mas cada um deles, ao olhar para a multidão que aplaudia, sentia o gosto amargo da fraude na boca. Eles sabiam que tinham sido derrotados sem receber um único tiro direto. Lampião continuou reinando no sertão por mais 12 anos depois daquela noite. 12 anos de bailes, de saques, de orações e de sangue. Mas foi naquela madrugada em Serra Grande que a guerra mudou. Foi ali que ele provou que não era preciso apertar o gatilho para matar. Bastava deixar o inimigo sozinho, com seus próprios demônios no escuro. A lição que fica, gravada na pedra daquela grota e na memória do sertão, é uma lei universal de qualquer conflito, seja numa guerra de trincheira ou numa sala de reuniões corporativa hoje em dia. A arrogância é uma venda nos olhos. Quando você subestima quem está do outro lado, quando você acha que o número e a força bruta resolvem tudo, você já perdeu. Lampião não venceu porque tinha mais armas.
Ele venceu porque sabia exatamente quem eram seus inimigos. Homens vaidosos, ansiosos e despreparados para lidar com o invisível. Eles atiraram na sombra. E a sombra, pacientemente, assistiu eles sangrarem. Nas próximas 72 horas após o fiasco da grota, 3 oficiais pediram baixa. O comandante foi transferido para uma função administrativa na capital, longe do cheiro de pólvora. E no sertão, os violeiros começaram a compor os versos que eternizariam o baile de balas de Serra Grande. O cangaço só acabaria anos depois, de forma brutal, em Angicos. Mas essa é outra história para outro momento. Agora, eu quero que você se coloque no lugar daquele comandante. Você está no fundo da grota. A fumaça baixou. Você vê seus homens mortos pelo seu próprio fogo. Você vê o chapéu furado zombando da sua inteligência. Você tem 2 opções: admitir o erro grotesco, salvar a honra dos seus soldados mortos com a verdade, mas destruir sua carreira e sua vida, ou mentir, fabricar uma batalha heróica e viver com esse peso na consciência para sempre. A maioria de nós gosta de pensar que escolheria a verdade. Mas a história nos mostra que o orgulho humano é a armadura mais difícil de tirar. Se você gostou de entrar nessa trincheira comigo, deixa seu like aqui embaixo agora. Isso ajuda essa história a chegar em quem precisa ouvir. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque a próxima história vai te levar para dentro de uma mente ainda mais perigosa que a de Lampião. Me diz aqui nos comentários, o que você teria feito com aquele bilhete? Teria entregado ao comandante ou teria engolido, como o soldado Tonho? A gente se vê na próxima. Fique atento.